Bom, pessoal, bom dia. Vamos lá, vamos falar sobre a aula hoje. Hoje é sobre basquete, tá? Então a gente vai, sem demora, começar a aula. Antes de eu estar falando sobre a característica do basquete, quero lembrar vocês para que vocês possam deixar uma folha separada no caderno de vocês, para que a gente possa separar o primeiro do segundo bimestre, tá? Então deixa uma folha separada, uma folha em branco aí, para que quando tudo voltar ao normal, nós possamos colar uma folha aí separando o primeiro do segundo. Beleza? Em primeiro lugar, vamos fazer um relato, tá? No seu caderno aí sobre as suas experiências que você tem com basquete. Ou seja, você vai contar se você já jogou, o que você achou, como que você teve a sua primeira experiência com basquete, como foi. Se caso você não jogou, você vai assistir um vídeo sobre um jogo de basquete e você vai fazer um relato como que é o jogo, tá? Bom, vamos lá. O basquete ele é jogado por duas equipes de 5 jogadores cada, sendo que o objetivo de cada equipe é marcar pontos na cesta adversária e evitar que a outra faça pontos na sua cesta. Basicamente você tem ali Depois a gente vai falar sobre as regras, mas basicamente você tem 24 segundos para poder fazer a cesta. E o basquete tem uma coisa interessante, que o basquete é um jogo somente de ataque. Como assim? A partir do momento que você tem a bola na sua posse, que você está com a bola no seu time, vocês começam a avançar para fazer a cesta. Quando você passa do meio da quadra, você não pode mais voltar para sua quadra adversária. Se você voltar, você perde a sua posse de bola. E para que não fique um time, por exemplo, enrolando em ganhar tempo, cada equipe ela tem 24 segundos para poder fazer o arremesso e tentar fazer a cesta. Se ela não usar esse tempo para fazer, ela também perde a posse de bola e a bola passa a ser da equipe adversária. E aí vai sempre correndo assim o basquete, 24 segundos para uma equipe. Se a equipe acertou a cesta ou fez o arremesso e errou, a bola é posse da outra equipe e a outra equipe tem mais 24 e assim por diante. Bom, falando sobre as regras no basquete, a primeira regra ela vem falando sobre a dimensão da quadra. Ou seja, a quadra ela é retangular, ela tem uma medida de 28 metros por 15, tá? E cada lado da quadra ela tem duas tabelas, que a gente chama de cesta. E cada tabela dessa ela mede por volta de 3 metros e 5 centímetros de altura, tá? Geralmente a bola ela vai ser de cor laranja, pesando aproximadamente aí de 563 até 650 gramas. Vai depender se a bola é infantil, se a bola é feminina, se a bola é masculina. Agora, a respeito da cor, existem bolas de outras cores, mas em geral ela vai ter a cor alaranjada, porque facilita a visualização do atleta na quadra, né, de jogo, consegue ver a bola ali. E aí a gente tem as medidas aí da quadra. A altura, né, da cesta, como eu já falei antes, 3 metros e 5 centímetros aproximado. O garrafão, ele tem aproximadamente aí 4 metros e meio, 4 metros e 60 centímetros, que difere da linha de lance livre até a linha de fundo. A gente tem a linha de 3 pontos, tem a linha lateral, tem a linha central, tá? Então essa daí são as dimensões da quadra referente à primeira regra do basquete. Bom, falando sobre a segunda regra, que é sobre a arbitragem, em um jogo oficial há um árbitro e um fiscal que atuam na arbitragem da quadra, e 3 que atuam na mesa, tá? Um apontador, um cronometrista e um operador. Essas são as principais regras do basquete, são as primeiras, né? Hoje em dia você percebe que existem 3 árbitros durante o jogo ali
na quadra. Esses 3 árbitros, eles são entre si, tá? Mas um deles é o árbitro principal. Ou seja, pode acontecer, nem sempre acontece, tá? É muito difícil isso acontecer. Mas pode acontecer de, por exemplo, um dos árbitros entender que é uma falta e o árbitro principal entender que não foi falta. E aí, se o árbitro principal entender que não foi, ele pode negar essa falta àquele árbitro que entendeu que era. Exemplo, vamos lá, tem um lance onde eu sou o árbitro principal e tem mais um árbitro que não é o principal. Esse árbitro principal apitou uma falta e deu a falta para um time. Eu, na minha concepção, entendi que não foi. Eu, sendo o árbitro principal, eu posso cancelar essa falta. Mas, em geral, isso não acontece. Por quê? Os árbitros em si se comunicam e quando um apita que foi falta, o outro concorda numa boa. Tá? Então, essa questão de um achar que foi falta, o outro achar que não foi, em geral não acontece. Você dificilmente vai ver isso acontecendo durante um jogo. A terceira regra fala sobre o número de jogadores. Ou seja, como a gente já falou anteriormente, existem 5 jogadores titulares, mas porém, ela pode ter até 12, sendo que na partida atuam só 5. Então os outros 7 vão ficar no banco como reservas. A quarta regra, o tempo de jogo. Uma partida ela é composta por 4 períodos de 10 minutos, sendo que 2 minutos de intervalo entre o primeiro e o segundo tempo, tá? E 2 minutos entre o terceiro e o quarto tempo, quarto período. E entre o segundo e o terceiro é um tempo de 15 minutos de intervalo. Vamos lá para vocês entenderem. Primeiro período de jogo, 10 minutos. Terminou esses 10 minutos, os jogadores têm 2 minutos de intervalo para começar o segundo período. Passou esses 2 minutos, segundo período, 10 minutos de jogo. Terminou o segundo período, os atletas têm direito a 15 minutos de jogo, de intervalo, para poderem se hidratar, descansar e tudo mais. Passou esses 15 minutos de intervalo, você vai ter o terceiro período, que é 10 minutos. Terminou esses 10 minutos, você vai ter mais 2 minutos de intervalo. E posteriormente você vai ter o último período, que é o quarto, que são mais 10 minutos. Isso é no Brasil. Nos Estados Unidos, ao invés de 10 minutos, são 12 em cada período. Ou seja, eles têm mais 8 minutos de jogo aí no total. Como eu falei anteriormente, cada equipe tem a posse de bola de até 24 segundos para poder tentar um arremesso na cesta adversária. A equipe ela tem o direito de pedir tempo de 1 minuto, permitido em primeiro, segundo e terceiro período, tá? E mais 2 pedidos no quarto. Ou seja, cada equipe ela tem direito a pedir tempo de 1 minuto. Como assim? O jogo tá rolando lá durante os 10 minutos do primeiro período, e aí eu entendi que eu tenho que falar com a minha equipe, eu peço um tempo de 1 minuto, tá? No segundo período, a mesma coisa. No terceiro período, a mesma coisa. No quarto período, você, ao invés de ter um só, você tem direito a 2 períodos de 1 minuto para falar com a tua equipe. Esses pedidos de tempo, eles não são somados. Como assim? Eu deixei de pedir no meu primeiro período, vou deixar para pedir 2 no segundo. Não, você não pode. Você tem direito a 1 minuto em cada período e 2 pedidos de 1 minuto no quarto. Se você não pedir no primeiro, você não pode acumular ele no segundo e posteriormente no terceiro e assim por diante. Ou você pede ali naquele período ou você vai perder esse direito, tá? E aí você só vai poder pedir depois no segundo, depois no terceiro e assim por diante. Você não tem como acumular esses pedidos de tempo. A quinta regra fala sobre o jogo. O jogo ele tem que iniciar com 5 jogadores em cada equipe, porém após o início da partida, cada equipe pode estar com até 2 jogadores, ou seja, vamos supor que 3 jogadores da equipe foram expulsos. Aí beleza, vai ficar com 2 jogadores e aí pode jogar até com esses 2.
Se mais um jogador for expulso, ou seja, 4 jogadores, aí não tem condições de continuar a partida. A equipe que permaneceu com mais jogadores em campo vence. A bola ela deve ser jogada com as mãos e ela pode ser driblada. Driblar não é você simplesmente passar pelo jogador, tá? Como acontece no futebol. Driblar no basquete é você quicar a bola no chão. Ela pode ser passada ou ela pode ser arremessada à cesta. As cestas elas são realizadas nos limites da quadra, de 3 pontos ou de 2, tá? Quando é 3 pontos, quando ele joga atrás da linha de 3 pontos. Quando a bola é de 2, quando ele joga à frente da linha de 3 pontos. Ou seja, se ele estiver dentro da área e fizer o arremesso e for cesta, são 2 pontos. Se ele estiver fora da área, fizer o arremesso e for cesta, são 3 pontos que ele acumula. E existe a possibilidade de 1 ponto, que é quando é lance livre, que a gente vai falar mais à frente. Bom, a sexta regra, violações. A violação é uma infração à regra que não envolve contato com o adversário, ou seja, é uma violação, uma falta que ele pode cometer sem ter tido contato físico com o adversário, tá? Então isso pode ser dar 3 passos sem driblar a bola, sem quicar a bola no chão. Existem vários tipos de violação. Regra dos 3 segundos, por exemplo. Um jogador ele não pode ficar dentro da área restrita do garrafão sem a posse de bola por mais de 3 segundos. Ou seja, por isso que você vê ali durante o jogo, os atletas sempre se movimentando dentro do garrafão. Por quê? Ele não pode ficar parado sem receber a bola por mais de 3 segundos. Regra dos 5 segundos. Um jogador em posse de bola que esteja sendo marcado por um adversário não pode segurar a bola por mais de 5 segundos consecutivos sem tentar realizar um drible ou passar a bola. Ou seja, se você está sendo marcado e você está com a bola em mãos e você não dribla, você não quica a bola ou você não tenta fazer nada durante 5 segundos, você pode perder e cometer uma violação. E aí você pode perder a posse de bola, por exemplo. Regra dos 8 segundos. Um time que tiver com a posse de bola em sua meta defensiva da quadra tem 8 segundos para avançar até a sua meta ofensiva. É aquilo que eu falei, quando o time ele sai com a bola, ele não pode ficar no seu campo de defesa. Ele tem que partir rapidamente para o campo de ataque para poder tentar efetuar o lance e fazer a cesta, combinar na cesta. Se ele passar mais de 8 segundos no seu campo de defesa, ele comete uma violação. E regra dos 24 segundos. Um time que tiver a posse de bola tem até 24 segundos para arremessar, ou seja, para tentar fazer a cesta. Se o cronômetro zerar enquanto a bola estiver no ar, a jogada permanece válida. Ou seja, deu 24 segundos, mas o atleta ele jogou a bola. E esses 24 segundos contou quando a bola ainda estava no ar, a bola já tinha saído da mão dele. Esses 24 segundos ele é como se fosse pausado, mas ele continua valendo. E aí, assim que a bola entrar na cesta ou tocar no aro e tudo mais, ou tocar na bandeja, aí os 24 minutos zero. E aí existe o caso de, se for cesta, foi ponto da equipe. Se a bola bateu no aro e voltou para a mesma equipe que fez o arremesso, a equipe vai ter mais 24 segundos. Ou se a bola bater na bandeja, aí zera e a bola é da equipe adversária, ok? E aí vai zerar os 24 segundos para a equipe adversária. Outra violação é andar com a bola na mão, que é quando você anda e não dribla, e voltar com a bola para a zona de defesa. Lembra que eu falei que o basquete é um esporte muito de ataque? Que você quando passa, você não pode voltar? Se você voltar, você comete uma violação, tá? Então essas são as violações principais a respeito da regra 6. Regra 7. Fala sobre falta. Aí a falta é uma infração da regra que envolve contato pessoal, ou seja,
Quando há violação você não tem contato físico. Você não encosta em ninguém, você não toca em ninguém, você não empurra ninguém. É uma falta, né, que você comete sozinho. E a falta mesmo é quando você tem contato físico com o adversário. E aí você pode, de repente, ter empurrado, pode ter puxado. Existem faltas individuais e faltas coletivas. Falta individual é quando o jogador ele comete 5 faltas individuais, ele vai ser expulso da partida. Ou seja, se durante a partida ele cometer 5 faltas, ele não pode mais voltar para o jogo. Ele vai ser expulso. E as faltas coletivas, a equipe pode fazer até 4 faltas coletivas no período, tá? E aí ele fazendo esse limite, ela sofre uma punição de 2 lances livres a cada falta cometida a partir dali. Ou seja, a equipe fez uma falta. Aí um outro jogador lá foi e fez uma outra falta. Quando completar 4, ele chegou no limite dele. A partir da 5ª falta coletiva, a equipe ela é punida com lances livres, com 2 em cada falta a seguir das 5. Bom, regra 8. Posição de jogadores. Existem posições que são os armadores, os alarmadores, existe o ala pivô e o pivô. Cada um ele é responsável por uma posição na quadra e uma função na quadra, tá? O armador ele é responsável por organizar todas as jogadas de ataque. E geralmente é aquele jogador menor, mais ágil, que ele busca ter uma certa velocidade, uma vantagem sobre o jogador adversário, tá? O alarmador geralmente são os jogadores que mais marcam pontos em suas equipes, são os que a gente chama de cestinha. O ala, geralmente ele é responsável por marcar pontos dentro da área demarcada pela linha de 3 pontos, tá? Então é aquele jogador que geralmente vai conseguir fazer mais cestas de 3. Tem o ala pivô, que ele atua geralmente filtrado próximo à cesta ou ao redor do garrafão. Em geral, eles são bons arremessadores de média distância. E são jogadores geralmente que são altos, né? Que já é característica do basquete. E eles também, muitas vezes, são responsáveis pelos rebotes. E o pivô é aquele jogador que sempre é o mais alto da equipe. E geralmente ele utiliza sua altura mais para buscar os rebotes ofensivos e defensivos. E ele também fica responsável por fazer cestas, né? De dentro da área, fazer uma parede ali, muitas das vezes, para que um jogador que vem de trás possa conseguir alcançar e fazer a rede e fazer aquela cesta ali, tá bom? Bom, chegando ao final, a gente vai ter os exercícios. A gente vai estar fazendo uma redação sobre as regras do basquete, sobre relatando, né? Essa redação ela deve ter no mínimo 20 linhas. E aí eu peço para vocês que falem do que pode acontecer se as regras não forem seguidas. Quais as regras que lhe chamaram mais atenção, dentre as outras coisas. Então, dê uma pesquisada sobre as regras do basquete, tá? Não fiquem só com o que eu coloquei na aula de hoje. E extrema importância, pessoal, façam no caderno de vocês. Não façam essa redação digitalizada, façam essa redação escrita. Façam no caderno, tirem a foto e depois vocês enviam para mim, tá bom? Fiquem todos com Deus, tenha uma boa semana.